Olá, amigo, seja bem-vindo a esta minha conversa consigo, que não é dominical, porque hoje é uma terça-feira, dia 19 de março, dia de São José, e por isso o objeto da minha conversa consigo ao longo durante a semana é porque eu gostava de partilhar consigo eh, um pouco o que significa a figura de São José na história da salvação, uma figura importantíssima porque é o esposo de Nossa Senhora, pai putativo de Jesus, em que a expressão putativo, uma expressão de origem latina, que significa que se julgava ser filho de Jesus. Na realidade, o que aconteceu nele é obra do Espírito Santo. Por isso, Jesus é o Filho de Deus e da Virgem Santa Maria. Mas o lugar de São José é muito importante na história da salvação e por isso nunca será demais, talvez, pensar neste mistério. Um pensador calvinista no século XX, suíço, Karl Barth, dizia que a história da salvação narra-nos uma história que nos diz respeito, mas na qual nós não participamos. Eu gosto de corrigir essa frase porque, na realidade, aí a diferença que existe entre mim e Karl Barth, por exemplo, entre um católico e um calvinista, é justamente o que significa a história da salvação, ou seja, as Sagradas Escrituras contam-nos uma história que nos diz respeito e na qual nós participamos. Tanto mais que a verdade é que a história, a Igreja como tal, precede as Escrituras e, portanto, as Escrituras, na sua narrativa do Novo Testamento, por exemplo, surgiram anos depois dos acontecimentos e, por isso, a vivência da Igreja precede as Escrituras e, por isso, as Escrituras narram uma experiência eclesial que lhe é prévia. Só no século IV e V, como sabe, é que os santos padres conseguiram discernir e fazer o cânone das Escrituras, aquelas que a Igreja reconhece como inspiradas, aquelas outras que não. Portanto, hoje nós precisamos de recuperar esta união intrínseca entre a Igreja e as Escrituras, porque as Escrituras falam da Igreja e a Igreja é precedente às Escrituras e por isso a nossa fé baseia-se na experiência da Igreja e na tradição, a Escritura e a tradição da Igreja que está na sua origem. E por isso é que eu gosto de dizer, contrariamente a Karl Barth, que as Sagradas Escrituras contam-nos uma história que nos diz respeito, na qual nós participamos. Porque aquilo que se realiza nas figuras bíblicas, e nomeadamente em São José, diz-nos altamente respeito e nós somos convidados a participar na mesma dinâmica na qual São José participou. E isso nós encontramos tudo, praticamente, logo no texto que hoje foi proclamado nas celebrações da Eucaristia e que eu li e comentei na comunidade religiosa na qual celebrei a Eucaristia esta manhã. E o Evangelho é de segundo São Mateus. Aliás, é interessante que São Mateus fala-nos muito de São José, ao passo que São Lucas fala-nos muito de Nossa Senhora. Um e outro são memória de experiências familiares, digamos assim, porque os evangelistas e os próprios apóstolos contavam uma história que estava presente na comunidade e, naturalmente, que os evangelhos da infância, tanto narrados por São Mateus como narrados por São Lucas, se reportam a memórias da família de Jesus, neste caso São José, na tradição de São Mateus, e Nossa Senhora na tradição de São Lucas. Então o Evangelho de São Mateus, que foi lido esta manhã, lê-se o seguinte: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, sua mãe, tornara-se noiva de José e antes de terem vivido em comum, encontrava-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, esposo dela, que era justo e não queria expô-la à difamação, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado, quando lhe apareceu em um sonho o anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de David, não tenhas receio de trazer Maria, tua esposa, para junto de ti, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo.
dará à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus, pois ele há de salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isto sucedeu para se cumprir o que o Senhor anunciara por meio do profeta, que diz: há da virgem conceber e dar à luz um filho, ao qual hão de pôr o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Assim que despertou do sono, José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Este é o texto. E que é muito interessante porque aqui há elementos essenciais que caracterizam a figura de São José, que é o pai putativo de Jesus. É interessante que no Evangelho de São Lucas tem uma narrativa semelhante, referindo-se também, neste caso, e podia ter sido lido na missa de hoje, mas que se refere à pedra e ao encontro de meninos no templo, e em que Nossa Senhora diz: teu pai e eu te procurávamos. Portanto, São José era conhecido naquela comunidade onde ele vivia como o pai de Jesus, mas na realidade era o pai putativo, aquele que se julgava ser, porque na realidade o pai, Jesus, tem origem divina, é o Filho de Deus. Mas neste texto que acabei de ler para si, há elementos muito interessantes e eu vou sublinhar 2 ou 3 tópicos muito rapidamente. Logo no princípio diz assim: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Este texto está no segmento das genealogias. E a genealogia segundo São Mateus vai desde Abraão até Jesus. Nesta sequência, por exemplo, começa em Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacob e assim sucessivamente. Até que chega a São José quando diz: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. É interessante, não diz José gerou Jesus, não. Jacó gerou José, esposo de Maria. Dá um salto aqui, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Eu gosto de sublinhar muito isto porque acho extremamente interessante e importante para os nossos dias, porque nós temos, na história da salvação, tal como é narrada nas Escrituras, diversos saltos qualitativos. O primeiro é na criação de Adão e Eva, porque no primeiro relato do Gênesis, diz: Deus, nos primeiros 5 dias, pela força da sua palavra, criou o céu e a terra. Mas quando se chega ao 6º dia, faz uma espécie de pausa reflexiva e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Conclui-se o 6º dia e Deus diz que era tudo muito bom. No fim de cada dia, nos primeiros 5, Deus diz: e Deus viu que era bom. No fim do 6º dia, de ter criado o homem à sua imagem e semelhança, diz que é muito bom. Portanto, há um salto qualitativo entre o universo criado, infra-humano, e o próprio homem. Há um salto qualitativo. O homem distingue-se essencialmente das outras criaturas porque é o único que é criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós podíamos dizer que a dignidade fundamental do ser humano, do homem e da mulher, é ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Mas aqui é um segundo salto qualitativo, porque diz José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Portanto, Jesus não é gerado por José. José é o esposo de Maria, mas Jesus não é seu filho. Há um salto qualitativo. É fruto do Espírito Santo. Portanto, Jesus inicia uma nova era. A era de Jesus, que nasce de Deus. É o Filho de Deus. E é interessante que depois São Paulo vai nos dizer, já São João, aliás, nos diz, que no prólogo, e aqueles que acreditam nele, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, que não nasceram nem da carne, nem dos sangues, mas de Deus. Os cristãos, pelo batismo, nascem de Deus. E São João repete numa das suas cartas: nós nascemos de Deus. Pronto, temos aqui 3 saltos qualitativos. O primeiro na criação do homem, o segundo no nascimento de Jesus, na concepção de Jesus, e o terceiro na concepção dos cristãos, pelo mesmo Espírito Santo que gerou Jesus no seio da Virgem Maria.
Portanto, o seio da Virgem Maria, no qual o Senhor é gerado pela ação do Espírito Santo, esse mesmo mistério se realiza no seio da Igreja, no batismo, as águas do batismo, em que os cristãos são gerados pelo Espírito Santo. De tal modo que os cristãos representam uma novidade, um salto qualitativo. Este grande anúncio que os cristãos são chamados a dar ao mundo é de serem filhos de Deus numa vocação que depois será objeto de evangelização do querigma, de tal modo que todos possam chegar a esta geração do Espírito, segundo o Espírito Santo, nas águas do batismo, para se tornarem filhos de Deus. Há uma dignidade transcendental que nos constitui pelo facto de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, mas a Igreja e os cristãos, os filhos da Igreja de Deus Pai, têm uma novidade. E é para isso que todos os homens são chamados a serem chamados filhos de Deus. De tal modo que Santo Ireneu dirá: o homem só chega à sua perfeição quando recebe o Espírito Santo pelo batismo. É uma coisa admirável. Logo esta, e São, no solo neste verso, e São José está aí a ser testemunho deste salto qualitativo que representa a geração de Jesus no seio da Virgem Maria para a ação do Espírito Santo. Ele é testemunha, é o guardião deste mistério. Depois veio a seguir a perturbação, porque o anjo, o nascimento de Jesus, nasceu. A geração de Jesus foi obra do Espírito Santo. E depois diz a certa altura, José, esposo de Maria, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo, porque de facto Nossa Senhora e São José encontravam-se na segunda etapa do modo como se realizava o matrimónio entre os judeus. Havia uma primeira fase que era o anúncio, o acordo entre as famílias, quais seria o esposo e a esposa para os seus filhos. Depois havia os esponsais, um segundo momento, uma segunda fase, e aí já era a celebração do casamento propriamente dito, e ainda depois uma terceira fase, que era quando o noivo ia buscar a noiva e levava para a sua casa, e aí realizava o matrimónio. Nossa Senhora e São já estava na segunda fase. Entretanto, como nós conhecemos pelo Evangelho de São Lucas, Nossa Senhora recebeu notícia como sinal de que a Deus nada é impossível, de que a sua prima Isabel, a sua velhice, tinha concebido um filho, já estava no 6º mês, e Nossa Senhora foi depressa, apressadamente para a Judeia, dar assistência à sua prima. E quando São João Batista nasceu, ela então voltou a Nazaré. Já se tinham passado 3 meses, os sinais da gravidez eram evidentes. Foi nessa altura que São José reconheceu que ela estava grávida e não se tinha conhecido no sentido bíblico do termo. E por isso entrou nesta crise profunda, ficou sem saber o que fazer e, como era justo, não a queria difamar e, portanto, retirar-se secretamente, repudiá-la em segredo. E foi nessa altura que o anjo interveio e lhe apareceu em sonhos. Diz assim, tinha assim pensado quando lhe apareceu um anjo em sonho e lhe disse: José, filho de David, não tenhas receio de trazer Maria, sua esposa, para junto de ti, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. E esclarecido este mistério, São José, quando acordou, assim que despertou do sono, José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Portanto, é interessante aqui como se realiza aquilo que antes o texto diz: José que era um homem justo. É interessante que nós não conhecemos nenhuma palavra a respeito de São José. São José não diz palavra nenhuma. É o homem justo. O que é que significa isto de justo? Justo significa que ele vivia de acordo com a lei do Senhor. Realizava plenamente a vontade de Deus. E o primeiro mandamento que estava na lei de Deus, segundo a lei do Senhor, era este: escuta, Israel, o Senhor é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a sua alma. Esta é a lei do Senhor. Viver de acordo com a lei do Senhor é ser justo. E José era um homem que vivia na justiça de Deus, ou seja, que realizava plenamente o primeiro mandamento e depois todos os outros, que é só Deus é o Senhor. E, portanto, vivendo na obediência.
da lei, de acordo com a lei. A mesma atitude que tinha a Nossa Senhora, porque Nossa Senhora, quando é anunciada que ela vai ser a mãe de Deus, a mãe do Filho de Deus, ela fica perplexa, não sabe como é que é possível que se não conhece o homem. Pronto, ainda não se tinham encontrado, não tinham coabitado. Então a força do Altíssimo cobrirá com a sua sombra, e por isso aquele que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. Depois esclarecido, ela diz: Eis-me aqui a serva do Senhor, faça-me segundo a vossa vontade, segundo a tua palavra. Portanto, ela era uma virgem justa, isto é, vivia de acordo com a lei do Senhor. E a lei do Senhor, em primeiro lugar, era realmente o Shema Israel. Escuta, Israel, o Senhor é o único Senhor, amarás o Senhor de Deus de todo o coração. Ora, quando é revelada a vontade de Deus através do sonho, em Nossa Senhora, pessoalmente, o anjo lhe anuncia, em São José, através de um sonho, ele levanta-se, despertou do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Esta obediência. E esta é a mesma atitude que nós vamos encontrar noutras circunstâncias, quando se tratará da fuga para o Egito. O anjo do Senhor aparece-lhe em sonhos e diz: leva o menino e sua mãe para o Egito, porque Herodes quer matá-lo. Ele levanta-se ainda de noite e parte para o Egito. Quando estava no Egito e passados alguns anos, o anjo do Senhor aparece novamente e diz: aquele que queria persegui-lo já não está vivo, podes voltar à Judeia. E ele regressa, e quando se aproxima sabe que o filho de Herodes estava lá, e com medo das perseguições, o anjo de Deus aparece de novo em sonhos e diz para ir para Nazaré, e por isso ele será chamado o Nazareno. E São José vai. A atitude existencial de São José é fazer plenamente a vontade de Deus, ouve a palavra, levanta-se, que é a atitude do crente, levanta-se, levanta e parte. Como nós somos chamados a viver nesta mesma atitude, ouvindo a palavra de Deus, levantamos e partimos, como Abraão, para uma terra que o Senhor nos há de indicar. Esta condição de peregrinos de uma outra cidade, nós somos peregrinos de outro mundo e, de facto, de outro mundo, de outra realidade, de outra cidade. É esse testemunho que a Igreja e cada um de nós é chamado a dar nos tempos que correm. Portanto, a Igreja, cujo patrono é São José, o guarda da Igreja, o guarda dos cristãos, assim como ele foi o guarda da Sagrada Família. Hoje a Sagrada Família é a Igreja. A Igreja Mãe, a Casa de Deus. Por isso é que os Santos Padres recentes, salveu João 23, declarou São José, até introduziu São José no cânone romano e recentemente foi proclamado o patrono da Igreja, o patriarca da Igreja. Em Fátima, na última aparição, em outubro, os pastorinhos veem a figura de São José que abençoa o mundo com o menino nos braços. Portanto, esta imagem de São José que protege o menino, que o educa, que o ajuda a crescer, como diz a narrativa do Evangelho, depois da perda e do encontro de meninos Jesus no templo, ele levou a Nazaré e era submisso e a crescer em santidade, em graça diante de Deus e dos homens. Portanto, São José é aquele que está nesta guarda, neste cuidado. Nós do resto, fora destes evangelhos de infância, nós não ouvimos mais nada. O Evangelho refere, era o filho do carpinteiro, não se refere mais nada. Presumivelmente, durante a vida pública de Jesus, ele terá falecido, e por isso também é o padroeiro da boa morte, isto é, de uma morte assistida pelo Senhor, como de resto nas devoções mais recentes na Igreja, desde o Coração de Jesus aos primeiros sábados, as primeiras sextas-feiras, esta promessa: se tu me fizeres companhia durante um dia ou durante uma hora ao longo do mês, durante um mês, eu estarei contigo à hora da morte. Como nós de resto também rezamos na Ave Maria: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pronto, a figura de São José realmente é uma figura que é para nós um modelo, um exemplo. Assim como ele é o homem da fé, assim nós também devemos ser disponíveis, prontos a nos levantarmos
e partirmos para o lugar onde Deus nos indicar, sendo que o lugar por excelência onde que havemos de habitar é o próprio Deus. Deus é a nossa casa e nós somos a casa de Deus, e seja São José o protetor desta nossa admirável e celeste habitação no meio das perseguições do mundo e das consolações de Deus, como diz Santo Agostinho, uma frase célebre da cidade de Deus. Peçamos ao Senhor que, por intercessão de São José, que assim como ele viveu a dinâmica da fé, na aventura da fé, assim também nós possamos ser fiéis e com a sua proteção possamos caminhar serenamente nos caminhos da história, construindo o reino de Deus. Ou pedindo ao Senhor que nele, que o reino de Deus se realize em cada um de nós, no qual nós habitamos. Obrigado pela sua atenção, que São José o proteja e a sua família. Até à próxima conversa, se Deus quiser.